Oi. Bom, essa semana eu assisti o filme Deadpool e Wolverine e eu decidi fazer um vídeo. No início eu fiquei um pouco receoso sobre ele, porque eu não sabia se ele ia atender as minhas expectativas, ainda mais porque pela internet tinha muita gente falando muita coisa que não é verdade. E antes que me pergunte, sim, esse vídeo tem um pouquinho de spoiler, então se você não se importa de eu comentar alguns pontos um pouco chaves, pode ficar, senão eu recomendo que você saia imediatamente. Bom, se você não quiser receber spoiler, é bom não ver esse vídeo. Bom, antes de eu começar a comentar sobre ele, eu acho que é muito importante eu ressaltar que, primeiro, é um filme de super-herói, óbvio, e segundo, é um filme de comédia. Então, meus critérios para avaliar ele vão ser um pouco diferentes, porque eu vi muita gente criticando bastante coisa do roteiro, bastante coisa da história que eu concordo, não faz muito sentido, mas algumas críticas não estão tão corretas sobre esse filme. E eu vou explicar já. Uma coisa que eu reparei assistindo o filme é que, sim, o roteiro dele é um roteiro bem simples, não tem muita coisa muito elaborada, não é um filme que vai mudar completamente a forma como os filmes da Marvel funcionam, mas é um roteiro que, se você começar a analisar ele demais e pensar muito, você vai achar que é um roteiro um pouco preguiçoso. Mas, lembrando agora de cabeça dos filmes que eu já assisti do Deadpool 1 e 2, eu tomo como iniciativa que talvez isso tenha sido algo um pouco intencional do diretor, que também é quem escreveu o roteiro desse filme. Então, acho que por partes foi intencional, porque sim, ele é um filme de comédia. Ele é um filme relativamente bobo, então não é um Vingadores Ultimato que você tem que levar em consideração tudo o que eles estão falando. Algumas coisas são realmente só para dar risada, e eu acho que essa realmente foi a intenção deles. Não era algo para ser extremamente sério, algo que vai ditar novas regras aí no universo de filmes da Marvel. É só para tirar uma risada e mostrar algumas referências, né? E homenagens a personagens da Fox. Eu acho que uma das coisas principais que fez muita gente tirar uma conclusão de que o filme seria um filme gigante, né? Um filme realmente com muitas participações especiais, provavelmente foi porque ele mexe com um tópico que está muito popular recentemente, né? Que são filmes super-herói que abordam o multiverso. E isso foi uma coisa que a Marvel agora popularizou, né? E, bom, a DC também anda fazendo, mas enfim, eu não vejo filme da DC. Foi mal aí. Bom, eu acho que por causa disso, né, muita gente achou realmente que iam ter várias participações especiais de todos os personagens da Marvel que a Fox já fez, de todos os filmes deles, né? Mas a parada não é bem assim, não é bem assim que o filme funciona, né? Justamente porque ele é uma homenagem aos filmes da Fox, né? Não necessariamente todos os filmes vão ser referenciados e aparecer lá, até porque é um filme de 2 horas. E se fosse juntar todos os filmes da Fox para fazer referência para todo mundo, eu acho que esse filme ia ter pelo menos umas 3 ou 4 horas. Eu, como gosto bastante de filmes de super-herói, não sou fanático por quadrinhos, mas eu acompanho bastante os filmes e acompanho bastante rumores também, porque eu quero estar sempre por dentro dessas coisas. Eu vi muita gente falando até sobre rumores de que o Tobey Maguire, né, o primeiro intérprete do Homem-Aranha nos filmes do Sam Raimi, poderia estar no filme. E isso é meio engraçado parando para olhar agora, porque não tem nada a ver, não faz nenhum sentido. O Homem-Aranha é de outra empresa, não é nem da Fox, né, que era da época. Hoje é tudo da Disney, né? Ele é da Sony, então, assim... agora que a gente vê o filme, né, e já consegue ver o que ele realmente é muito engraçado voltar 2 meses atrás e analisar esses rumores que as pessoas andavam falando de todos os super-heróis que poderiam aparecer e vilões, etc. Vi bastante coisa. Existem algumas referências, sim. Existem alguns personagens da Fox que aparecem, óbvio, né, porque ele é um filme de homenagem ao universo da Fox, então sim, vai ter alguns personagens que vão aparecer. Mas eu acho que as pessoas esperavam algo realmente nível Vingadores Ultimato e por isso talvez eu ando vendo muita gente falando que o filme tenha sido ruim ou fraco, porque realmente não vai atender a expectativa de todo mundo. As pessoas estavam esperando crossovers absurdos no filme e é claro que isso não vai acontecer. Bom, mas falando do filme, se você for olhar com um senso um pouco mais crítico, o filme se perde bastante tentando explicar o que ele é
as motivações da principal vilã, que é a Cassandra Nova. Eu não conhecia, pra ser sincero, eu não fazia ideia de quem era. Já tinha nos trailers, então isso não é spoiler. Mas, de qualquer jeito, eu acho que o roteiro se perde um pouco tentar explicar quais são as motivações dela. Basicamente, ela é má porque sim, e ela tem muito aquelas características de vilões de desenho que querem dominar o mundo e, enfim, meio que se perde nisso. E o que vai acontecer depois que ela conseguir isso, bom, ninguém sabe, né? Porque é um roteiro fraco, ele se perde meio nisso, ele não se estende muito, ele também não procura explicar, ele mostra, claro, né? Várias versões diferentes de Wolverine, mas aqui que segue no filme inteiro, né? Do Hugh Jackman, de outro universo, né? Que nesse universo os mutantes todos foram mortos, mas não existe um flashback mostrando toda essa cena, não existe uma explicação certa do porquê isso aconteceu, só aconteceu porque sim, e eu acho que isso também deixa o roteiro um pouco mais fraco, um pouco mais sem base, né? Mas ainda assim não deixa de ser um roteiro divertido, né? Tem muitas piadas no filme, muita coisa que entretém bastante, né? Justamente porque é um filme de comédia também, então se ele não fosse engraçado, eu acho que aí sim a gente teria um problema de verdade. Mas como um filme de comédia, ele realmente funciona muito bem, né? E como um filme de super-herói também, juntando os dois, é claramente, né, o Deadpool, porque o personagem é assim, é o jeito que eles desenvolveram nos filmes, então não teria como ser de outro jeito, isso funciona muito bem. As piadas funcionam muito bem, mas quando realmente chega na parte do drama do filme, da história, ele não consegue se sustentar, sabe? Parece que eles aumentaram o tom de comédia do filme porque eles viram que realmente a história dele estava mal explicada ou fraca, enfim. Bom, e levando para outro extremo também, eu vi muita gente falando que esse filme é excelente, nota 10, e eu acho que ele está longe disso, justamente, primeiro, pelos problemas que ele tem. Ele também se contradiz algumas vezes, né, no próprio filme. Não vou entrar muito em detalhes, eu não lembro de todo o filme de cabeça, foi mal, mas eu não levei um bloco de notas para o cinema. Mas eu acho que muita gente está deixando se levar um pouco pela questão da nostalgia, né? Porque são personagens que voltaram agora. Querendo ou não, se você bota um Wolverine num filme que nem esse, ele com certeza já vai ganhar alguns pontos de graça aí. Mesmo que, não estou dizendo que é o caso, mas se a atuação não fosse boa, se o filme tivesse o CGI meio fraco, mesmo assim, ainda seria um filme com uma nota mais alta que o normal, justamente porque mexe com o emocional das pessoas, traz personagens que são personagens que a gente já lembra, né? Que a gente já viu antes e que estão há um tempo aí sem aparecer. Então, claro que isso vai fazer muita gente se emocionar bastante. Eu acho que agora não é um momento tão bom para a maioria das pessoas dar nota para ele, porque muitas pessoas se deixam levar realmente por ser um filme com essas referências, vão achar que o filme é muito bom. Mas no final das contas, é claro que ele não é tudo isso. Eu acho que isso seria um caso parecido com o que aconteceu com o último filme do Homem-Aranha, o No Way Home, que na época eu vi também muita gente falando que o filme era fantástico por causa dos crossovers que ele tinha. Só que depois de umas semanas, alguns meses, você começa a ver as pessoas mudando um pouco de ideia, porque elas começam a reparar mais no roteiro, mais na história, e isso, enfim, né, acaba mudando bastante a opinião das pessoas, porque realmente a nostalgia acho que mexe um pouco com o nosso emocional. Apesar de eu ter achado o roteiro um pouco fraco, é sim um filme que você vai assistir e vai se divertir bastante, né? Porque, primeiro, ele é um filme de super-herói. Segundo, ele é um filme de comédia, né? E eu acho que pra gente julgar um filme de comédia já é diferente, né? Você não vai julgar um filme de suspense, um filme de terror, do mesmo jeito que você julga um filme de comédia, né? O filme de comédia normalmente é julgado pelas piadas que ele aborda, e justamente por ele ter esse tom diferente de comédia, eu acho que o próprio filme não se leva muito a sério. Então eu acho que a gente não deveria seguir o roteiro dele à risca, até porque, como é citado no filme, Deadpool fala que ele é o Jesus da Marvel, e isso de certa forma é verdade, porque ele tá meio que salvando os filmes da Marvel. Ultimamente não anda tendo muitos filmes bons, né? Nem as séries estão vingando muito. Então é tudo meio com um duplo sentido, as piadas, sabe? Nem tudo é levado 100% a sério. O filme se contradiz diversas vezes, muitas coisas que acontecem não fazem nenhum sentido, mas é um filme bom, é um filme ótimo pra comédia. É o tipo de filme que você vai sentar no sofá num domingo à tarde e vai assistir enquanto talvez mexe no Instagram e dá risada do filme, porque ele é feito pra isso. Ele é feito pra você rir e se emocionar um pouco, porque traz o Wolverine e tem um pouco de
pitadinhas de drama nisso. Eu também vi algumas pessoas que estavam preocupadas com a questão do CGI, de acabar ficando muito artificial e isso quebrar um pouco a imersão, né? Porque, afinal, se você fica sem imersão no filme, não consegue aproveitar do jeito que deveria. E é um CGI muito bom, tá? Já adianto, assim, para quem não viu ainda, não existem grandes problemas, realmente você consegue se imergir bem no filme, até porque tá muito melhor do que vários filmes da Marvel, tá? Não dos últimos, né, que o CGI deu uma piorada, mas anteriores a isso, é realmente um CGI muito bom. Eu não percebi muito, sabe? Existem cenas que você repara que é CGI, é claro, até porque é impossível fazer 100% realista, mas sim, é um filme que dá pra ter uma imersão muito boa, não se perde no CGI, tá? Então nisso não tem nem com o que se preocupar. Agora eu vou até fazer um pouco a parte do advogado do diabo. Eu fico até surpreso com a quantidade de pedidos que a Marvel atendeu, muita coisa que os fãs queriam estar nesse filme, né? Muitas coisas também não, porque é impossível atender a demanda de todo mundo. Só que assim, acho que um pouco das críticas negativas que estão vindo em cima disso, talvez seja até por causa que os rumores tomaram muito conta, né? E o hype das pessoas também. As pessoas estavam jogando rumores falsos à torta e à direita e achando que o filme ia ser uma bomba de referência, quando não é tão assim, não tanto quanto as pessoas achavam, né? Mas tem sim muitas referências. Só que eu acho que isso, bom, pode ser um pouco de culpa do público, de querer esperar demais de um filme de super-herói só por mexer com a parte do multiverso. Grande parte, óbvio, de culpa da própria Marvel, de não ter apagado um pouco esse fogo das pessoas na época, né? Justamente porque eles querem vender. Então eles não vão falar que não tem algo no filme porque vai desmotivar as pessoas e isso pode interferir nas vendas, né? Então eles não vão falar o que tem e o que não tem no filme, até para dar uma surpresa para as pessoas. Mas acho um pouco de sacanagem isso deles deixarem as pessoas teorizando à torta e à direita na internet e não dar uma segurada quando precisa, porque eu vi muitos rumores absurdos que não fazem sentido nenhum. Agora que eu já assisti o filme, né, e que eu sei, eu não vou dizer que é culpa do público, não é culpa do público, é culpa da Marvel de não esclarecer bem as coisas. O público também tem que aprender a segurar um pouco esse hype, justamente até porque eu vejo que, claro, os últimos filmes da Marvel foram filmes bem abaixo da média, mas sinto que um pouco foi pela grande esperança que as pessoas têm de sempre tocar na questão de multiverso e falar sobre outros universos, ter milhões de referências a vários super-heróis que ainda não apareceram, que as pessoas querem muito ver. Não necessariamente todo filme da Marvel vai ter isso. E a gente tem que entender isso um pouco também, até para baixar um pouco as expectativas, porque se a gente for com as expectativas sempre lá em cima, a gente vai ter a se decepcionar bastante. Eu já fui bastante assim. Nos últimos filmes da Marvel eu também estava esperando muita coisa e sempre me decepcionava. E pelo menos é uma forma que eu arranjei de não me decepcionar mais. Não esperar muita coisa dos filmes da Marvel, porque quando você for, você vai se surpreender até. Bom, e agora com tudo isso dito, eu finalmente posso dizer o que eu achei do filme. E... claro que eu gostei do filme, porra! Ele tem o Wolverine, como é que isso pode ser ruim, caralho? What the hell? Oh my God, no way, yeah, yeah.